Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, começo por agradecer a vossa presença. Estamos aqui para falar, a partir deste livro, o que leem os escritores, que tem vários contributos de vários autores da Tinta da China que aceitaram um desafio lançado pela nossa editora, a Bárbara Bolhosa, que pensou nesta ideia de, para celebrarmos a literatura, que seria interessante pensarmos nos escritores enquanto leitores, não é? Porque acho que eles dirão isto melhor do que eu, mas escrever começa com a leitura e, portanto, os livros que nos marcam, todos nós os temos, livros que são os livros da nossa vida. Às vezes pode não ser o melhor livro do mundo, mas por algum motivo foi aquele que nos marcou, e foi esse o desafio que foi lançado a vários escritores. Eu depois posso dizer-vos o nome de todos, mas hoje temos aqui três deles: a Marta Hugon, o Valério Romão e a Dulce Maria Cardoso. A Marta Hugon é uma escritora, apesar de ser uma artista de longa data, é uma escritora de primeira viagem, não é? Nós publicámos o Souvenir, que é um livro de contos relativamente há pouco tempo, e já tínhamos publicado na Granta, mas pronto, tem sido também esse o caminho dela com a literatura. A Dulce é a nossa primeira autora de ficção da Tinta da China e tem feito connosco, tem-nos agraciado por fazer connosco o seu trabalho, os seus romances, que podemos falar de vários, mas sei lá, O Retorno toda a gente conhece, e certamente conhecem o trabalho dela. E o Valério Romão, um romancista que até à data ainda não tinha trabalhado com a Tinta da China, mas que aproveito para anunciar em primeira mão, na Feira do Livro de Lisboa 2025, que o próximo romance de Valério Romão será publicado pela Tinta da China, e foi também já pensar nesse caminho que faremos juntos, e queremos falar com o Valério também, que ele também participou neste livro. Cada um deles escolheu um ou vários livros que o marcaram por algum motivo, e começo pela Marta, que escolheu A Serpente Emplumada enquanto livro que a marcou, para nos dizer também porque este livro e porque que temos isto, porque que temos livros que nos marcam mais do que outros. Olá a todos. Acho que este processo, este desafio de escolher um livro que nos tenha marcado é um desafio difícil, porque obviamente não houve só um, e há sempre novos livros, novos títulos e novos escritores que nos surpreendem de alguma forma. E por isso a escolha que eu fiz para participar neste O que leem os escritores foi uma escolha do momento, da altura em que foi o que me ocorreu, foi uma escolha emocional, também era esse o desafio, e não sendo possível escolher um único, escolhi aquele de que me lembrei que no início das minhas leituras me tinha marcado de uma forma indelével, e não é necessariamente, lá está, não foi necessariamente o melhor livro que eu li, mas foi um livro que deixou uma marca, e escolhi este A Serpente Emplumada, que eu li, teria uns 15 anos, numa edição da Penguin, portanto tive o prazer de ler no original, não numa tradução. A tradução é sempre uma recriação, e na altura eu estava a descobrir isso também foi uma coisa que me ficou para sempre, apesar de uma tradução trazer outras coisas ao livro, mas pronto, li este livro no original, e foi um livro que marcou de uma forma quase física. É um livro que eu tenho sobretudo uma memória física, mais do que me lembrar da história, que me lembro. Acho que é um dos livros que está na origem da minha vontade de escrever, que na altura não era uma vontade muito consciente, e foi uma vontade que só se concretizou agora, passados estes anos todos. Mas é um livro muito que revela, de alguma forma, é a história de uma mulher que sai da sua zona de conforto, do seu país, e que vai para o México com vontade de experimentar coisas novas, de ter uma vida diferente, mas também que era uma coisa que na altura os intelectuais faziam
que era uma tentativa de se aproximarem de outras culturas e descobrirem outras formas de sentir e de estar. E então é um processo de descoberta. E eu acho que foi o facto deste livro ser um livro sobre a descoberta do prazer, sobre a descoberta de si próprio. Acho que foi aquilo que me cativou e que me fez guardá-lo na memória e me fez elegê-lo para este Leem os Escritores. Eu já voltei a ele, passados estes anos todos, e é óbvio, eu não consigo reproduzir o impacto que o livro teve. Há livros que sobrevivem a essa releitura. Eu acho que este livro ele não teve, obviamente, o mesmo impacto que teve, porque as primeiras leituras têm um impacto muito preciso. E, seja como for, acho que é um livro que vale a pena ler. Ele não foi um livro muito bem recebido pela crítica na altura em que saiu. Ainda hoje é um livro bastante controverso. O próprio D.H. Lawrence é um escritor um bocadinho desigual. Tem contos incríveis que me marcaram muito também. É um leitor por quem me apaixonei na altura em que li A Serpente Emplumada e depois fui atrás de outras histórias, de outros livros, mas ficou-me esta e acho que é um livro que, apesar de tudo, vale a pena descobrir e que me marcou. Falas no teu texto de um tsunami emocional e talvez não por acaso dizes que o livro te engoliu na adolescência, não é? Esta questão das emoções muito intensas terá a ver de alguma forma com a altura em que o leste? Sim, acho que neste caso não é possível separar a altura em que o li e acho que existe um paralelo entre a altura em que eu li, que é uma altura naturalmente de descoberta, que é a adolescência, e o processo de descoberta da própria personagem principal, que é a Kate, que é esta americana que vai viver para o México. Ela própria está num processo de descoberta. Então eu acho que houve ali, de uma forma bastante inconsciente, uma identificação com a descoberta desta personagem principal e com a minha própria descoberta da vida e da literatura e do mundo dos sentidos. E acho que foi por isso que eu escolhi. E é por isso que o livro fica até hoje. É por essa razão mais de ordem emocional e não tanto uma razão de propriamente um crivo de uma qualidade imensa, sendo que eu acho que é continuo a achar que é uma belíssima história. Obrigada, Marta. Valério, tu escolheste A Morte de Ivan Illich, que curiosamente, acho que se me fizessem este desafio também era o livro que eu escolhia, não querendo ter preferidos. Sim, sou muito otimista e acho que é um excelente livro para o futuro. Mas curiosamente, da obra de Tolstói, não é? É o mais pequenino, é assim, não é aquele que toda a gente conhece. Gostava que me dissesses porque é que este livro sei que está no teu texto, mas porque é que escolheste este livro, porque é que ele te marcou tanto enquanto leitor e talvez até enquanto escritor? Bem, obrigado em primeiro lugar pela vossa presença. Dizem com razão que o Tolstói tem de facto livros pelo menos maiores. Mas a coisa embora eu acho que de facto seja um dos grandes escritores do burro da história da literatura, não deixa-me de sentir um bocado aborrecido por aquelas descrições do Guerra e Paz ou do Ana Karenina. Acho que são bons livros para ler quando uma pessoa está com uma pneumonia, mas aí não estando. Há outras coisas. De facto, A Morte de Ivan Illich contribui para a história dos pequenos grandes livros. Normalmente nós tendemos a pensar a literatura como um conjunto de calhamaços ao nível do Alain Recherche de Temps Perdu ou do Odisseia ou do Dom Quixote, etc. Porque se não for pesado, ninguém segue a categoria de pesos plumas, não é? Toda a gente segue os pesos pesados. E A Morte de Ivan Illich é um pequeno grande livro em qualquer categoria. Não só porque lida com um dos assuntos mais, talvez o único assunto omnipresente no humano, que é a morte, como fala de uma forma que consegue inclusive influenciar a forma como a filosofia passa a olhar para a morte. E de facto é extraordinário ver como é que alguém, neste caso um escritor absolutamente genial, ele tem outros contos, tem contos, coisas absolutamente fabulosas, como é o Padre Sérgio, ou pequenas novelas como a Sonata Kreutzer,
mas ele consegue de facto fazer uma coisa incrível, que é, sem qualquer lastro de excrescência ou gordura, focar-se não na morte, é uma experiência pela qual não se passa, mas na sensação de mortalidade, na mortalidade, pela qual passamos todos os dias com os olhos mais ou menos abertos para ela, normalmente bastante fechados, e que é impossível. Eu lembro da primeira vez que eu vinha a ler, estava no curso de Filosofia, portanto vinha num daqueles autocarros ou comboios noturnos do Algarve para Lisboa, depois de um fim de semana, e quando cheguei aquilo foi uma experiência tão marcante que eu próprio me dei ao luxo de faltar na segunda-feira às aulas, porque achava que tinha que digerir sozinho aquilo que tinha acontecido. E pronto, não sendo o assunto do ano, é o assunto da vida, de certo, mas não sendo o assunto do ano, o que eu posso dizer é que aconselho a toda a gente a ler, porque de facto é um livro, para quem não leu, não é? É um livro extraordinário e, como estavas a dizer há bocado na questão das releituras, é de facto um daqueles que não perde, acho que só ganha, porque cada vez estamos infelizmente mais próximos. E tiveste dúvidas, Valério, quando a Bárbara te lançou este desafio, qual é o livro que tu escolherias para um livro destes, não é? Que estamos a falar de leituras? Tiveste alguma dúvida ou era evidente que tinha de ser este? Quer dizer, temos sempre dúvidas porque depende, acho que o livro da vida ou os livros da vida dependem um bocado da fase da vida pela qual estamos a passar. E nesse sentido, não estando propriamente acabado, mas caminhando devagarinho, espero eu, para lá, achei que aquilo fazia, era justificado. Aliás, eu tinha acabado de o reler há pouco tempo, confirmei a primeira impressão de que era um livro, para mim, extraordinário. Mas depois, quer dizer, uma pessoa em questão de brincadeira ou brincadeira mais séria pode propor um livro perfeitamente anódino da infância ou da adolescência, que de repente abre um caminho pelo qual ainda se continua, pelo qual continuamos a percorrer anos a fio, e de um postigo muito pequenino, de repente somos confrontados com um horizonte de literatura para o qual não estávamos despertos. Sim, até se podia propor um Asterix ou um Obelix ou uma coisa qualquer desse género, e estar-se-ia perfeitamente justificado a fazê-lo. Dulce, para ti, na verdade, quando te chegou o desafio, a tua resposta não foi propriamente um livro, foi mais uma experiência, não é? Uma experiência de leitora no teu sofá-cama, que tu dizes aqui, comprado num concorrente manhoso da Móvel Flor, portanto não é tanto o sofá-cama que conta, mas a situação e os livros que te foram formando, não é? Enquanto leitora passas por vários. Gostava de perceber um bocadinho este teu percurso, porque neste texto quase que acompanhamos uma pessoa que vai avançando pelos livros até chegar a algum sítio que talvez seja o sítio que depois te fez escritora. Eu faço sempre isto. Eu e os microfones e as máquinas em geral. Bem, antes de mais, boa tarde. Pois, eu comecei nisto dos livros e da leitura de uma maneira completamente selvagem. Na maior parte das vezes o que eu li eu nem sequer sabia. Eu gostava tanto das histórias que nem percebia bem que aquele nome, normalmente estrangeiro, que estava na capa tinha sido o senhor que escreveu aquilo, quer dizer, muito menos o nome das editoras, ou seja, eram referências que não me diziam absolutamente nada. Eu queria histórias, era viciada em histórias, e tanto podiam ser, enquanto eu pude ouvir as histórias das vizinhas, as histórias orais, aquelas coisas de tardes longas, as tardes de infância, e as vizinhas iam contando o passado e as aventuras, e eu estava bem também. Depois, quando se acabou esse filão, eu percebi que tinha de ir procurar outro sítio, e então a televisão, na altura, tinha horário, eu começava às 6 e acabava para aí às 10 ou 11 da noite,
e restava pouco, não é? A não ser que eu me pusesse a escutar atrás das portas dos vizinhos, que também fiz, confesso. Também fizeste? Eu pensava que era só eu. E, a não ser isso, pronto, tinha que ir à procura de outro sítio. E percebi rapidamente que os livros, aquelas coisas carrancudas que estavam assim um bocadinho afastadas da minha casa, um bocadão, os de ficção pelo menos, tinham muitas histórias. E portanto lia sem saber, eu lia tudo. Aliás, eu já contei isto várias vezes. A autora que eu achava a melhor do mundo era a Quarentelhada, e eu achava que um dia queria escrever como ela. Portanto, e depois foi por ordem do milagre que requisitei na biblioteca um livro do Dostoiévski, e que nem sequer sabia quem era, ou seja, era só porque era grosso e poupava-me idas e vindas à biblioteca. E para vocês verem o disparate, quando a bibliotecária, quando eu comecei a requisitar mais livros, ali próximos, não é? Do próprio Dostoiévski, que eu nem sequer sabia quem era, e quando uma vez a bibliotecária me disse já vi Costas de Russos, estávamos por aí em 1979, 80, e havia mais soviéticos do que russos, não é? Porque havia a União Soviética. Para mim, russos naquela altura era só aquele bolo, todo cheio de creme. E eu achei bastante estranho. O que é que isto tem a ver uma coisa com a outra, não é? E até que não era o meu bolo preferido, portanto não percebi. Mas não disse nada, não disse nada, aceitei. Só quando a bibliotecária mais tarde me disse: agora vou-te dar uns franceses, é que eu percebi à espera. Isto são nacionalidades. Portanto, não é eu, é mais bonito, não era. E portanto, foi de uma maneira bastante desajeitada que eu me tornei leitora. Teve as suas vantagens, eu acho, porque pude descobrir por mim, fazer uma espécie de triagem pelo meu gosto, sem referências, ou seja, não li o Tolstói a pensar que era o Tolstói, li o Tolstói como outra coisa qualquer, e especialmente ensinou-me, enquanto depois fazedora, a não ir por determinados caminhos. Ou seja, li tanta coisa má, que acho que fiquei com uma espécie de sensibilidade àquilo que não devo ir. Não sei bem por onde devo ir, mas penso saber por onde não devo ir. E isso foi bom. Pelo teu texto, não é? Portanto, pelo que tu dizes, não é? Está aqui o Raskolnikov, mas também está o Pé de Laranja Lima, percebe-se. O que eu chorei com isso. Mas eu depois, a certa altura, viciei-me naquilo, eu já lia para chorar. A certa altura estava assim amassada, como todos os adolescentes, não é? E pensava, vou chorar um bocadinho, pegava no livro e chorava, viciei-me naquilo. Sim. Diz aqui, à noite, na minha cama, chorava com o Zezé a morte do Portuga. Então era já um exercício. Não fales muito nisso, que que eu ainda choro aqui um bocadinho. Não, aquilo é terrível. Eu acho que quem lê aquele livro e não chora tem que fazer uma consulta, porque tem ali uma sociopatia, que é mesmo uma coisa horrível. Não, a grande vantagem da leitura, eu acho que a leitura, defendo que a leitura é tão criativa como o próprio ato de escrever. Porque é muito o que tu projetas no que lês, ou seja, não há nenhum livro que seja lido de forma igual por duas pessoas que são naturalmente diferentes. E mesmo por nós, eu aqui há uns anos convidaram-me para eu reler um livro, ou seja, falar de um livro que já tinha lido sem o reler e reler depois. E eu lembrava-me dos 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que é difícil de lembrar. Que provocou em mim, quando li assim aquilo, a morte do Ivan. E depois eu escolhi esse. E falei de uma maneira muito apaixonada do livro, e depois fui reler. Então era, digamos, o acordo. E quando li não senti quase nada. Ou seja, eu já estava tão diferente da pessoa que tinha lido o livro, e até achei o livro maçador. Foi uma coisa horrível. Quer dizer, preferia não ter lido aquele livro, porque achei o livro maçador. Porque a sensação que tinha ficado era suficiente, não é? Já não era preciso teres lido de novo. Não era só por isso, é que eu de facto o livro tem, ou seja, aquilo que é encantador no livro continuará encantador.
O que aconteceu é que eu li aquele livro, já não sei, talvez por volta dos 18, por aí, já não sei, e depois reli agora há poucos anos. E ao reler, aquilo que me chamou a atenção foram coisas que me desagradaram. Por exemplo, toda a relação, isto não é uma questão de género, mas toda a relação estabelecida homem e mulher é uma coisa que a certa altura começas a empencar naquilo, ou pelo menos eu comecei a empencar naquilo. Depois também porque se fez tanto realismo mágico depois do próprio, que já não se consegue achar tanta graça a isso. E depois por eu também, lá está, por já ter lido tanta coisa depois disso, que aquela inocência com que se lê uma coisa nova, por exemplo, eu li o livro do Desassossego sem saber quem era o Fernando Pessoa, nem os heterónimos, nem nada. E também era adolescente, e fiquei tão impressionada que queria conhecê-lo. E depois perguntei ao professor como é que eu podia entrar em contacto. E ele disse-me que ele tinha morrido, e eu fiquei tristíssima, porque eu pensei assim, quem é esta pessoa, que não sou eu, e pensa como eu, não é? Porque aquele livro de Desassossego é o livro por excelência para quem anda com a angústia do crescimento. Então era, mas quem é esta pessoa? E eu queria de facto falar, mas pronto, não pude. Talvez um dia destes. Nunca se sabe. Se calhar passava para vocês também esta ideia que a Dulce lançou, da leitura também enquanto ato criativo. Marta, tu também sentes isso, ou seja, não só como escritora, mas como leitora também estás a exercer um ato criativo, um ato de criação tu própria, ao ler os livros de outros? Sim, aquilo que a Dulce estava a dizer é absolutamente verdade. Ninguém lê um livro da mesma forma, não é? E então acho que e depois temos este confronto, que é voltar ao livro e o livro ser também a nossa projeção e nós nos desencontrarmos. Foi um bocadinho como aconteceu também com a Serpente Emplumada. Foi de tal forma que eu não quis reler, não quis estragar a memória, não quis estragar o prazer, a memória que guardei daquele impacto, e como percebi que não ia conseguir, não é? É um bocadinho como revisitar os sítios de que gostámos muito e perceber que eles não estão na mesma. Porque nós mudamos, não é? Porque necessariamente os sítios também mudam, e mudam muito, mas independentemente disso, aquilo que fica é essa experiência, e essa experiência é um bocadinho irrepetível, é muito raro consegui-la, apesar de eu não achar que seja impossível, e se calhar às vezes andamos todos um bocadinho à procura, pode haver alturas da vida em que procuramos reativar essa emoção, essa experiência, através dos livros. E acho que, não sei, comecei a ler com 9 anos, assim, a ler de uma forma obsessiva. Também não tinha aprendido a ler muito antes, aprendi tarde, aprendi aos 7. E depois tive ali uns meses em que fiquei doente de cama por causa de uma hepatite, e então a única coisa que havia para fazer, não havia televisão a não ser a partir de uma certa hora, e o que passava não tinha grande interesse, na verdade. E então ficava os dias todos sozinha na cama a ler com um tabuleirinho e com uma pilha de um lado que ia diminuindo ao longo do dia e crescendo do outro. E depois tinha que me trazer mais. E então também li indiscriminadamente, apesar de ter uma biblioteca em casa acessível, não houve nenhum condicionamento daquilo que eu lia. Portanto, eu podia ler tudo o que lá estava. É certo que nos livros dos meus pais já havia um critério de escolha, mas eu ia à biblioteca, li muitas coisas e acho super importante ler de tudo. E por exemplo, quando os meus filhos leem, eu digo, leio tudo, porque eu acho que de facto isso permite construir o gosto. Apesar de ter tido a sorte, depois ao longo da vida, de ter pessoas que me abriram portas, ter uma vizinha que me dizia, olha, agora experimenta ler este autor, sei lá, ler o Maupassant, que era uma coisa que os meus pais se calhar não tinham em casa por acaso. Ter pessoas que percebiam que eu gostava muito de ler e que me faziam pequenas orientações de leitura, isso é uma sorte. Mas na biblioteca, onde eu ia ler o Asterix, o Obelix e outras coisas, a banda desenhada dos anos 80, dos franco-belga, que tinha tudo, e também lia de tudo. Então acho que não haver o preconceito na leitura, eu acho super importante. Acho que também fez de mim a leitora que eu sou, e se calhar fez-me escrever como eu escrevo, porque a pessoa não sabe até começar a escrever, primeiro se consegue, e depois se vai ter um tom, não é? Se vai ter, o que é que vai sair? Eu sempre me pareceu a coisa mais difícil dentro das artes, a mais difícil das artes, e sempre achei que depois de ler tanta coisa, acho que sempre quis escrever, mas sempre achei que estava fora de questão, porque eu nunca iria conseguir chegar
aos calcanhares dos escritores que admirava, e não quer dizer que tenha conseguido. Mas, ou seja, isso era uma comparação tão inibidora que eu nunca me atrevi sequer a achar que ia conseguir escrever, fosse o que fosse, e que ser leitora e ter a possibilidade de ler tudo aquilo que me apetecesse já era suficientemente bom, suficientemente rico para eu me contentar o resto da vida. Portanto, se calhar também foi por isso que comecei a escrever tão tarde, não é? Acho que é tarde, sendo que não é muito importante que seja tarde, que seja cedo. Acho que o José Saramago também começou tarde, é o que dizem. Valério, eu depois gostaria, não sei se, tendo aqui tanta gente, de perguntar-vos, e se calhar vou já dando tempo para pensar nisso, se têm perguntas para fazer, porque seria interessante abrirmos aqui um bocado a conversa, mas passava também este reto, Valério, de se para ti a leitura é também este ato criativo, ou seja, é essencial para construir qualquer coisa. Sim, eu como já sou, de certa forma, da velha guarda, ainda acho fundamental a questão da leitura no ato da escrita. Embora essa tese esteja a ser, na contemporaneidade, posta em causa por uma série de criadores mais digitais, ou mais afeitos ao digital. De facto, ninguém imagina um músico que não goste de ouvir música, um pintor que não goste de olhar para imagens, ou um escultor incapaz de apreciar formas. Mas não surpreende a ninguém, por exemplo, numa aula de escrita criativa, que alguém diga que adora escrever, mas detesta ler. E pronto, isto invalida um bocado o processo, não é? Aquela coisa da pescadinha de rabo na boca, de alimentar-se do cadáver daquele que já fez qualquer coisa. Neste caso, aquele que produziu. E tenho grandes desconfianças de que uma pessoa que não goste de ler, ou que diga que não goste de ler, possa alguma vez escrever alguma coisa vestigialmente interessante, a não ser que seja uma experiência tão pessoal e tão estranha que mais ninguém tenha passado por ela. Nesse sentido, sim, quer dizer, eu posso culpar a minha infância cheia de doenças e de solidão, culpar não, até agradecer, pelo facto de me ter tornado de alguma forma, entre aspas, escritor. Tinha muito tempo em mãos, estava muito tempo em casa, com gripes e microlites e mais tudo o que pode acontecer a um português geneticamente comum numa terra como Clermont-Ferrand, mais para pessoas da montanha e ovelhas. E nesse sentido, como eu estava muito tempo em casa e até em França a televisão era uma bela bosta, não restava muito para uma pessoa em termos de hobbies que não ler, e não havia telemóveis, não havia computadores, não havia consolas, uma seca apenas suportável pelo facto de se ter livros à mão. E sim, os livros, a primeira reação é tipo, este gajo faz uma cena incrível, como é que, parece que estou lá. É inacreditável, porque da minha cama eu ia para qualquer lado você precisar de mexer. E a segunda é tipo, eu gostava imenso de fazer isto. Claro, o que me deia uma sensação da outra são muitos anos de erros, de tropeços, de livros, de experiências. Como estava a dizer a Dulce muito bem, da sensação, isto não me soa bem. Não é por aqui. E de perceber, obviamente, nem que toda esta coisa que chamamos arte, seja em que domínio for, é um diálogo que já começou há muito tempo. E que a noção de virmos interromper com a nossa genialidade ou impor-nos ao volume desse diálogo com a nossa genialidade é de pouca humildade, é de uma ambição desmedida, e de não participar nem sequer desse diálogo porque não se quer ler e entrar-se logo no fluxo porque se é muito bom ou se sentir alguma coisa. É uma coisa que eu posso dizer, tenho novidade para vocês, não é? Toda a gente sente coisas.
A forma de colocá-las, que não seja uma charupada ou um lugar comum, um clichê. A primeira vez que se disse os teus olhos parecem luas sobre um lago, refletidas num lago, foi uma revolução. A segunda foi um lugar comum. Portanto, é muito complicado andar nesta linha, sobretudo quando a metáfora está cada vez... é um instrumento que se esgota ao final do uso e é cada vez mais difícil fazer metáforas, precisamente porque cada vez há mais metáforas na história. Nós estamos a lutar contra um excesso. E nesse sentido, acho que, de facto, a leitura a leitura e, claro, a experiência de vida. Também não... Tirando algumas famílias de escritores que parecem escrever de um além imaterial e que nunca necessitaram de frequentar o cotidiano das pessoas normais, a maior parte de nós ainda assim precisa de uma relação com o outro, de uma experiência das desgraças do amor e das tragédias dos lutos, para conseguir perceber aquilo que é comum a toda a gente. Mas há de facto pessoas que conseguem escrever aquém ou além disso, que são outras famílias de escritores, às quais eu não percebo, não pertenço. O abstrato, não é? Da escrita. Não sei se alguém pensou numa pergunta para os nossos autores aqui no público. Queria destacar a presença do Daniel Boa-Fux, que está aqui também, um dos autores do livro, que para surpresa de 0 pessoas escolheu o Zebaldo e o Perrec para o texto dele. Não sei, Daniel, tens alguma pergunta? Não? Algum comentário? Nada. Pronto, mas queria também destacar, e se calhar, antes de fazer mais uma pergunta à Dulce, agradecer também a todos os outros autores que aceitaram este desafio, se calhar dizer-vos quem são, para que também pensem com critério no interesse que este livro tem. O A.M. Pires Cabral, Ana França, a Andréa Cifaria, o António Prata, a Catarina Gomes, o Daniel Boa-Fux, a Dulce Maria Cardoso, a Eliane Roberto Moraes, o Francisco Bosco, a Giovana Madalosso, Gregório do Vivier, Gustavo Pacheco, José Maria Vieira Mendes, a Luísa Costa Gomes, a Margarida Valdegata, a Marta Obon, a Natália Timerman, o Paulo Scott, o Pedro Mexia, a Raquel Nobre Guerra, a Rosa Oliveira, o Rui Cardoso Martins, o Rui Tavares, o Rui Castro, a Tati Bernardi, a Tatiana Faia, o Tiago Ferro e o Valério, como lhe deve acontecer muitas vezes no fim da lista, não é? Por causa do nome dele, e um prefácio do Alberto Manguel. Isto significa que cada um destes autores, que já vos desafiam leituras de livros escritos por eles próprios, desdobram-se em muitos outros livros aqui que recomendam, que leram, que gostaram. Dulce, interessa-te, de certa forma, este exercício e talvez até em relação aos autores que tu admiras e que tu lês, de tentar perceber o que é que eles leram também? Não muito, não. Obrigada, não Dulce. Não, eu não sou nada... eu não... Ou seja, acho interessante o livro, não é isso? Não é, mas estou a dizer, eu não persigo os autores que eu gosto, daquilo que eles gostam, etc. Até porque não tenho esta ideia de querer saber muito do autor. Como ainda estou, se calhar, naquela fase em que não percebo bem que aquilo que lá está dentro corresponde ao nome da capa e prefiro assim. Gosto até mais de pessoas, sei lá, de ir no metro ou numa coisa qualquer, alguém estar a falar de um livro e eu vou atrás disso mais do que propriamente um autor, porque lá está, se lerem um livro, vale mesmo a pena, apesar de eu não ligar muito ao que os autores leem. Ver-se-á que cada um de nós tem um universo e que esse universo é feito por imensos pontos que se ligam. Pois há autores, por acaso eu estive a ver quando li, não havia muitas repetições, e tirando as óbvias, não havia muitas repetições. E, por exemplo, o livro, por acaso o livro que a Marta escolheu, eu não li, continuo sem ler, e se calhar vou continuar, o do Valério, mas nunca li, impressionou muito, mas nunca será um livro da minha vida, portanto, ou seja, nunca será, isto também não é bem um livro da vida, mas não, porquê? Porque não criou em mim, naquela altura, acho que é muito bom, e acho que de facto aquilo que tu disseste, não ter gordura nenhuma e ser ali puro e duro, o que se quer dizer é exemplar. Mas não é um livro que já se conheço muitas pessoas que falam desse livro como um livro, e eu já o li acho que 2 ou 3 vezes e acho bom, mas
Portanto, somos diferentes e nisso é que, o que é que eu acho que a leitura traz? Quando eu vou às escolas, nunca gosto de falar dos meus livros, nem sei bem falar, mas digo sempre que a leitura é uma espécie, e tento dizer aos miúdos, que a leitura é um superpoder. É um superpoder, ou seja, é relativamente fácil, ao contrário do que a Marta dizia, ou seja, eu acho as outras artes todas complicadíssimas. Para cantar é preciso ter voz, para fotografar é preciso saber mexer em máquinas, depois aquilo estraga logo tudo. Sei lá, para pintar é preciso uma série de pincéis e tintas, para escrever é relativamente... para escrever e para ler é uma coisa, é o mais simples que há. É uma invenção bastante simples. Mas permite uma intimidade, como o Valério dizia, com o que se está a ler, e permite uma imaginação. Ou seja, é a arte que condiciona menos. Para mim, a escrita e a leitura é a arte que condiciona menos, que dá mais poder ao outro. Porque tudo aquilo que eu imagino a escrever não é de certeza aquilo que quem lê o que eu escrevo imagina. E é nessa diferença que está a riqueza da literatura, na minha opinião. E, portanto, há também ao permitir isto, permite uma intimidade que também, até pelo tempo que é necessário, não é? Da leitura, é muito lento o tempo da leitura, mesmo para os que leem diagonal, cria uma intimidade que também acho, por exemplo, uma canção, pode-se ouvir muitas vezes, quer dizer, mesmo que se ouça 10 minutos, a mesma canção, quer dizer, não tem que ver com estar de umas férias a ler um livro, por exemplo, e que tu depois te deslocas àquelas férias, ao falar naquele livro, tu estás naquelas férias outra vez. Portanto, a leitura permite essa intimidade e essa lentidão. Sobre a leitura mesmo, sobre as pessoas lerem ou não lerem, as pessoas eu acho que nunca leram. Eu não sei também onde é que se criou este livro. Eu na escola era das poucas que lia. Já andava toda a gente a falsificar. Na altura ainda não havia os resumos dos maias e dessas coisas todas. Mas eu lembro-me que andavam os meus colegas a dizer: o que é que acontece depois? Conta lá, faz lá um resumo. Porque também já não gostavam de ler. E não era uma coisa assim, vou ler um livro, epá, que inveja, mas não é um livro. Nunca percebi, portanto, eu não sei onde é que as pessoas de agora falam dessa geração que leu tanto. Primeiro éramos quase todos analfabetos até certa altura. Portanto, aí não ia muito, mas depois, eu não sei. Eu também não sei. Fala-se hoje, não é? Que agora não se lê. Agora não se lê. Acho que nunca se leu, portanto... Agora, isso não é bom. O que eu tento dizer aos miúdos é que isso não é bom. Ou seja, esta ideia que também os escritores têm, que a literatura é uma coisa para a elite, que só meia dúzia de iluminados é que conseguem aceder, e depois meia dúzia de desgraçados, os dois bronquiolitos e os hepatites é que conseguem. Eu não acho isso. Eu tento vender a ideia do contrário, que é um superpoder bastante económico, e que permite que nós possamos testar várias vidas, testar, ou seja, eu acho que assim, quando somos novos, a literatura serve para isso, para nós testarmos, ou seja, eu não gosto disto, eu não quero lidar com este tipo de remorso, eu não quero lidar com este tipo de emoção. Eu digo sempre, se eu não tivesse lido a Madame Bovary, eu era uma mulher completamente diferente. Eu, quando li a Madame Bovary, uma coisa que pensei foi: eu não quero isto. Eu não quero isto. Não, isto não tem piada. E depois a Ana Carolina: isto não tem piada. Eu não quero morrer no comboio, não me apetece. Portanto, esta ideia que depois foi a literatura, não foi ninguém, não foi exemplos familiares, não foi nada, foram os livros. Voltando ao que tu estavas a dizer na questão do antes, lia-se muito mais. Eu acho que as pessoas confundem um bocado o próprio mercado do livro, no sentido em que Lobo Antunes era capaz de vender 60 mil exemplares de um livro, com o facto das pessoas o lerem, que era outra coisa. Que muitas vezes vendiam enormíssimos exemplares de muitos livros que iam no Natal ou como prendas, iam parar à casa das pessoas, compunham belas estantes, como dizia o Cesarini, mas ninguém lia aquilo. Era uma coisa que ficava como as enciclopédias universais do Reader's Digest. Povoavam todas as casas dos anos 80 e 90. Uma vez num Natal familiar, houve uma pessoa que recebeu 10 equadores. A mesma pessoa. A mesma pessoa.
Temos aqui pelo menos 2 pessoas que querem fazer perguntas. Eu se calhar recolhi as 2 perguntas e depois, porque já só temos 5 minutos, e depois tentávamos responder muito depressa. Eu só queria perguntar, hoje, que são escritores de renome, eu sei o que estou a dizer, como é que escolhem os livros que leem hoje? Vou recolher mais alguns. Posso falar? Sim. Uma pergunta difícil. Nós trabalhamos, temos pouco tempo para ler, não é? Não somos escritores. Adoramos ler e adoramos aprender a sabedoria que está nos livros, pelas razões que disseram, mas como há pouco tempo, no fundo eu tento ler os livros dobrando as folhas para aquelas partes mais importantes, lendo isto, depois tenho diferentes códigos de se dobra muito, se dobra pouco, etc. Porque no fundo há uma necessidade de, em pouco tempo, voltar às coisas mais importantes que eu aprendi nos livros, não é? E adoro livros, até a prateleira deste tema, a prateleira daquele. No fundo tem essa necessidade porque a pessoa tem que trabalhar o resto do tempo para ganhar dinheiro, não é? Pronto. E a minha pergunta é, como é que um escritor faz para também se lembrar dos conceitos que quer recordar, que depois no fundo vai produzir qualquer coisa com aquilo que aprendeu nos livros? Eu não tenho que produzir nada, não é? Sou só leitora. É para a minha vida que quero a sabedoria. Mas para quem depois vai querer ser escritor, se calhar tem que ter um processo de catalogar e lembrar e não sei se isso existe. Muito obrigada. Não sei se... Só para Dulce, achas mesmo que para tirar fotografias só preciso saber mexer em máquina? É que eu sei mexer em canetas. Eu não disse que é só, eu não disse é só, mas tem de, portanto logo aí, eu não disse é só. Quem é que quer responder então a cada uma das perguntas? Temos muito pouco tempo, Marta, se calhar que livros é que lê? Como é que escolhes agora? Na verdade escolho os livros uns nos outros, leio livros que falam de livros e vou à procura desses livros. E escolho random, não tenho... Escolho lendo a primeira página por intuição ou por... gosto de livros que falam de outros livros e uso isso muitas vezes como critério para descobrir coisas. E depois estou numa editora que tem livros ótimos e também uso esse critério. Obrigada, Marta. Valério, se calhar tu respondes então à pergunta de como é que catalogas tudo o que lês e o tempo e o que aquela senhora nos deixou, e depois fechamos. Está bem. Bom, para começar por dizer que eu também trabalho. Infelizmente, a escrita, sendo a menos dispendiosa das artes em termos de produção, é também a que rende menos, ou pelo menos no meu caso. Portanto, o que eu acabo por fazer em termos de interesses é dedicar pelo menos metade do meu tempo, vamos fazer esta conta para metade, porque sabemos que não vai responder exatamente a metade, mas dedico algum tempo como dizia a Dulce, à leitura selvática, sem grande critério, apenas para ouvir dizer, aquilo é muito bom, já viste, e não sei o quê, já leste aquilo, sim, a tentar descobrir qualquer coisa que gosto. E a outra metade, quando estou a trabalhar num livro, a não ler coisas que eu acho que vão prejudicar esse trabalho e a ler outras que podem ajudar no sentido da personagem X ou Y ou do assunto Z. Muito obrigada, Dulce, muito obrigada, Valério, muito obrigada, Marta, obrigada a vocês todos. Vamos ter autógrafo. Quem quiser autógrafos, a Dulce e a Marta, o Valério ainda não, porque ainda não fechou o livro, mas está quase. A Dulce e a Marta vão estar aqui na Tinta da China para assinar os vossos livros, e muito obrigada.